Boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de maio de 2019 e vamos dar início à nossa resolução das questões de direito notarial e de direito registral. A resolução da prova, as 28 primeiras questões da prova da Banca Vunesp para os cartórios do Rio Grande do Sul. Prova que foi aplicada no dia 5 de maio de 2019. Vamos lá. Nós estamos aqui com a prova. Assinale a alternativa correta a respeito dos princípios registrais imobiliários. O princípio da reserva de iniciativa aplica-se somente aos títulos, não se aplicando aos processos administrativos registrais? Isso é falso. A atuação do oficial de registro de imóveis, ela ocorre mediante requerimento. Essa é a regra geral. A exceção são as hipóteses legais em que o oficial de registro de imóveis deve agir de ofício. Temos as exceções legais, mas a atuação dele deve ser requerida. O princípio da reserva de iniciativa aplica somente aos títulos, não se aplicando aos processos administrativos registrais? Isso é falso. Vou te dar um exemplo de um processo administrativo registral. A dúvida é um exemplo clássico de um processo administrativo registral. Está previsto lá na nossa lei 6.015, a partir do artigo 198, vou abrir aqui para os senhores acompanharem, né? Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indica lá por escrito. O oficial do registro de imóveis recebe um determinado documento, promove a qualificação daquele documento, constata-se que aquele título não é hábil a registro e vai indicar as exigências que deverão ser satisfeitas, sanadas, se for possível, né? Claro. Não se conforma o apresentante com aquelas exigências do oficial, é o artigo 198. Ou então ele não pode satisfazer, né? O que vai ocorrer? Aquela pessoa, aquele apresentante, ele vai apresentar um requerimento a quem? Ao oficial, para que seja, ou então, melhor, para que seja suscitada a dúvida perante o juízo competente, correto? Para dirimir a dúvida, para dirimi-la. Então, isso é falso. Porque o princípio da reserva de iniciativa aplica-se somente aos títulos. Não, isso é falso. Também aplica-se, por exemplo, aos processos administrativos registrais. Os princípios do RI, aí os senhores vão ter que ter em mãos o Código de Normas, né, do Rio Grande do Sul, melhor dizendo, a Consolidação Normativa Notarial e Registral da Corregedoria Geral da Justiça, instituída pelo Provimento 32, 2006, da Corregedoria Geral da Justiça. Aí os senhores vão aqui, a partir do artigo 315, onde eu vou ter todos os princípios, né, pertinentes ao registro de imóveis. Ao serviço, a função e a atividade registral imobiliária norteiam os princípios da fé pública, publicidade, obrigatoriedade, titularidade, territorialidade, continuidade, prioridade, preferência, reserva de iniciativa, tipicidade, especialidade, objetiva, subjetiva, disponibilidade, legalidade, concentração. Continuamos. B. Como decorrência do princípio da tipicidade, apenas os atos previstos no artigo 167.1 da Lei 6.015 podem ser registrados no RI? Isso é falso também. Isso é falso. Aqueles atos do 67, inciso 1, são os atos que serão registrados no RI.
Vamos dar uma olhada aqui. Uma classificação interessante. O princípio da legalidade, o princípio da legalidade ele vai dizer o seguinte: são atos passíveis de serem registrados no RI. Legalidade, apenas aqueles direitos reais definidos em lei. Legalidade. Tem duas acepções no princípio da legalidade. A primeira acepção seria a tipicidade. O que é a tipicidade? Tipicidade significa estar previsto em lei. Estar previsto em lei. Estar previsto em lei. O outro aspecto diz respeito à taxatividade. Taxatividade tem um outro sinônimo: números clausos. Números clausos. Significa dizer que os direitos reais estão previstos em lei e são taxativos. Taxatividade. Previstos em lei e taxativos. Os direitos reais. O princípio da tipicidade significa estar previsto em lei, correto? Fé pública, tipicidade. A afirmar serem registráveis, 315, inciso 9. A afirmar serem registráveis apenas títulos previstos em lei. Tipicidade significa estar previsto em lei. E taxatividade significa que, embora eles estejam previstos, o número desses direitos reais é restrito, ao contrário do campo obrigacional, em que novas formas contratuais podem ser criadas pelas partes. As partes elas não podem criar novos direitos reais. Os direitos reais, eles são direitos que se enquadram na tipicidade e também na taxatividade. Por que tipicidade? Porque eles estão previstos em lei. E taxatividade? Porque eles estão previstos em lei e eles têm um determinado número de direitos reais. Portanto, não apenas os previstos no artigo 67, inciso 1, correto? Vamos adiante. A concentração não é um princípio registral imobiliário? Falso. 315, inciso 14. Concentração é a possibilitar, é o princípio, né? A possibilitar que se averbe na matrícula as ocorrências que alterem o registro, inclusive títulos de natureza judicial ou administrativa, para que haja uma publicidade ampla e de conhecimento de todos, preservando e garantindo com isso os interesses do adquirente e de terceiros de boa fé. Ok. O princípio da continuidade não é sinônimo de princípio de trato sucessivo? Falso. Isso é falso. Inclusive, onde está meu livro aqui de direitos? Estou com o meu material aqui. Estou pegando todo esse material. Isso aqui é imprescindível para os senhores. Registro de Imóveis, parte geral, editora Saraiva, terceira edição. Qual a página? 147. O livro de Márcio Guerra Serra e Monete Hipólito Serra. Cristiano Cassetari, coordenador. 147. Ele fala aqui que o princípio da continuidade não é sinônimo de princípio do trato sucessivo. Na página 146, nós temos princípio da continuidade ou trato sucessivo.
está aqui no livro do nosso autor, dos nossos autores, né? Pelo princípio da continuidade, também conhecido como trato sucessivo, nenhum título deve ter ingresso no RI sem que se encontre registrado seu título anterior, ou seja, aquele que institui os direitos que estão sendo transferidos ou que possibilita instituição ou extinção do direito de acordo com o título que pretende inscrição. Correto? Então, estamos juntos. Letra D. Letra E. As aquisições originárias da propriedade não estão sujeitas à continuidade registral. Pessoal, eu vou me socorrer da teoria, né, trazida aqui nesse livrinho, que é de leitura indispensável, na página 147. O último parágrafo ao tratar do princípio da continuidade ou do trato sucessivo. Não há que se falar em continuidade quando estamos tratando de aquisições originárias, pois, como o próprio nome diz, são o título inicial originário que não deriva de qualquer outro. Dessa forma, com relação às aquisições originárias, não se aplica a continuidade em virtude das características inerentes a elas. Ótimo. Portanto, letra E. Agora vamos aí para a questão 2. Quanto ao uso capião extrajudicial de um direito real de servidão de passagem aparente, é correto afirmar. Aqui, os senhores, esse aqui, a questão 1. Já vencemos essa parte. Agora vamos para essa questão 2. Essa questão 2, os senhores vão ter que ter em mente o seguinte. Estou aqui com as minhas anotações. Vou apagar o quadro. Os senhores vão ter que ter em mente que servidão de passagem é um direito real previsto no Código Civil. É um direito real previsto no Código Civil. Passagem forçada é um instituto próprio do direito de vizinhança, que não é direito real. Direito de vizinhança não é direito real. A natureza jurídica do direito de vizinhança não é a natureza jurídica de direitos reais. A passagem forçada direito de vizinhança. Direito de vizinhança. Eu vou pedir aos senhores para que os senhores abram o Código Civil. Vou pegar o meu velho, bom Código Civil aqui. Ele está um pouco... já está precisando de um novo. Eu tenho um novo, mas eu gosto desse antigo mesmo, onde eu encontro tudo. O direito de vizinhança. Então vamos lá, os direitos reais. Direitos reais, aqui nós temos os direitos reais. A propriedade. Nós temos aqui, a partir do artigo 1277, né? Nós temos aqui 1277, artigo 1277 do Código Civil. E aqui nós temos especificamente no 1285. 285. Quem não tem acesso a nascente ou porto via pública. Então vamos lá. Não tem acesso via pública, nascente, porto. Isso aí é o direito, é a passagem forçada. Nós temos aqui uma indenização prévia. Indenização, não é isso que ele fala? Indenização.
o dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto. Portanto, esse instituto, essa passagem, essa regra, ela advém da lei, correto? Por outro lado, servidão de passagem, a servidão de passagem é um direito real, e é tratada também no Código Civil. A partir do artigo 1378, e ele advém de uma declaração de vontade, ou, né, uma declaração inter vivos, ou uma declaração através de um testamento. Declaração expressa ou testamento. Vou fazer um contraponto aqui. Declaração expressa, testamento. Não há de se falar. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente e constitui-se mediante uma declaração. Tem registro no RI. Esse aqui não tem registro no RI. Não tem registro no RI. Tem registro no RI. Isso aqui são umas características de um com outras. Vamos ficar por aqui que a gente já consegue resolver a nossa questão, tá bom? Passagem forçada, servidão de passagem. Então, eu tenho direito de vizinhança, eu tenho direito real. Essa passagem forçada trata da situação em que o imóvel não tem acesso à via pública nascente, o porto não tem registro no RI, essa aqui tem o registro no RI, 1378. Isso, obrigado. Essa aqui tem uma indenização, a lei, essa declaração de vontade. Vamos comparar aqui mais alguma coisa. Como direito real, a servidão de passagem aparente é aquela que salta aos olhos. É o aqueduto que é possível visualizar. Servidão de passagem aparente. O artigo 1379 do Código Civil, ele vem trazendo especificamente o seguinte: o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no RI, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada aos usucapião. Nós temos a servidão, sim, aparente, como objeto da usucapião. O parágrafo único diz que, se o possuidor não tiver título, o prazo será de 20 anos. Mas, nos termos do enunciado 251 da terceira jornada, esse prazo não pode ser 20 anos. Esse prazo é de 15 anos. Então, nós temos esse direito passível, a servidão de passagem aparente, ela é passível de ser de usucapião, nos termos do enunciado 251 em 15 anos, e não em 20, sem justo título. E isso seria registrado, a sentença seria levada a registro no RI, correto? Valendo-lhe como título de sentença que julga consumada. Entretanto, nos termos do artigo 216-A da Lei 6.015, é possível a usucapião extrajudicial, correto? Naqueles termos.
carta notarial, etc. E aquela hipótese do 216A não restringe o direito real passível de usucapião à propriedade. Outros direitos reais são também usucapíveis. Portanto, fazendo uma interpretação do artigo 1379 com o artigo 216A, nós teríamos a resposta da questão 2. Quanto ao usucapião extrajudicial de um direito real de servidão de passagem aparente, é correto afirmar que é direito usucapível e sua aquisição pela usucapião pode ser reconhecida na esfera registral. A aquisição pela usucapião pode ser reconhecida na esfera registral. A usucapião extrajudicial, a usucapião administrativa, a usucapião registral. Tranquilo? Muito boa essa questão. 3. Quanto aos prazos no RI, é correto afirmar. Agora é prazo. Agora nós temos prazo. Vamos lá para os prazos. Ó. Quem quiser conhecer um pouco mais do registro de imóveis, a Lei 6.015, registro, averbação, protocolo, matrícula, livros, dúvida, usucapião extrajudicial, etc. Remissão de hipoteca, etc. Nós temos um curso da Lei 6.015, correto? Eu ministro um curso de toda a Lei 6.015 e os senhores poderão, caso queiram, né, conhecer um pouco mais a Lei 6.015, os senhores poderão adquirir esse curso. Vamos lá. 3. Eu tenho um determinado título. Escritura pública. A escritura pública é lavrada no cartório de notas. A escritura pública, ela formaliza um determinado negócio jurídico, uma compra e venda entre duas partes. Esse negócio jurídico que é formalizado, essa compra e venda que é formalizado através da escritura pública, é levada, apresentada ao RI, independente de requerimento. Afinal de contas, a escritura ela se presta, ela objetiva o registro no RI. Por isso que a escritura pública não é apresentada com requerimento no RI. Apresentei o título, esse título é apresentado. Quando esse título é apresentado, o oficial vai promover uma anotação no livro protocolo. Ele vai indicar no livro o livro protocolo, que é um livro específico do RI, que ele recebeu um determinado título para registro. A não ser que aquele livro tenha, aquele documento tenha sido apresentado simplesmente para exame e cálculo. Se for para exame e cálculo, ele vai ter um número de controle, claro, mas ele não vai ser anotado no livro protocolo, correto? Foi anotado no livro protocolo aquele título. Eu como RI, 30 dias para promover o ato. Essa é a regra geral. Então, os senhores tenham em mente que eu tenho o protocolo. Então, aqui eu vou ter 30 dias para... É uma compra e venda? Os senhores sabem que nos termos do artigo 67, seção da Lei 6.015, a compra e venda ela vai ser registrada no RI. Deixa eu ver o que estão me mandando aqui. Ah, tá. Mudei, mas já apaguei o quadro.
Ok. Era um artigo que eu coloquei errado, mas não tem problema não. O artigo certo é 1398, sendo que era 1378. O artigo certo era 1378. O protocolo, 30 dias para promover o registro da compra. Para promover o registro da compra e venda. Pessoal, eu vou ter que fazer o seguinte, eu acho que vou ter que ser mais rápido, porque senão a gente vai levar muito tempo para corrigir essa prova. E eu, infelizmente, não estou com muito tempo para poder corrigir essa prova, porque eu tenho muitos compromissos. Eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que resumir um pouco. Infelizmente, eu tenho um prazo. Vamos direto lá para o nosso código de normas. O prazo de validade da pré-anotação nos procedimentos de regularização fundiária de interesse social é de 60 dias. Pessoal, essa é a regra geral. Mas agora, nós temos, conjuntamente, harmonicamente, com essa disposição geral, nós temos disposições específicas. Vamos dar um exemplo? Senhores, vamos, por gentileza, abrir o artigo 205, parágrafo único, aqui da Lei 6.015. O 205, essa regra geral, que eu acabei de lhes dizer, ela vem esculpida no caput do artigo 205. Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação. Isso aqui é prenotação. Prenotação é igual à anotação no protocolo. Anotação no protocolo. É igual ao protocolo. Correto? É protocolo. Agora, senhores, por favor, não me digam que é registro no protocolo. Isso é equivocado, porque registro é um ato próprio, específico. Correto? Essa indicação no protocolo é a prenotação, é a anotação no protocolo, é o próprio protocolo. 205. Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação se decorrido 30 dias do seu lançamento no protocolo. Lançamento. Então, agora os senhores já vão saber quais as palavras adequadas que os senhores deverão utilizar. O título decorrido 30 dias do seu lançamento no protocolo, o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais. Ou seja, protocolo 30 dias, esse é o prazo máximo para registro. Né? Deve ser registrado em até 30 dias. Regularização fundiária, 205, parágrafo único. 205, parágrafo único. Qual é o prazo? Nos procedimentos de regularização fundiária, os efeitos da prenotação cessam decorridos 60 dias do lançamento do protocolo. Então, é 60 dias, correto? Nós temos essa disposição aqui, na Lei 6.015, o prazo de validade da prenotação nos procedimentos de regularização fundiária de interesse social é de 90 dias? Falso, 60 dias. E nós temos aqui no 205, 6.015, 205, parágrafo único, resolvemos isso. Agora, também temos a partir do artigo 332-A do nosso Código de Normas, da Consolidação Normativa. Vamos todos lá. Os atos registrais relativos ao programa Minha Casa, Minha Vida devem ser realizados em até 5 dias úteis. Vamos lá, no 332. 332. Protocolizado o título, proceder-se ao registro dentro de 30 dias, salvo em casos previstos especiais definidos em lei. Salvo em casos previstos especiais definidos em lei. Examinar-se a legalidade e a validade do título nos 15 primeiros dias desse prazo. Olha só. Vocês, como oficiais do RI, os senhores vão receber um título, então os senhores deverão informar. Aqui é 30 dias. Os senhores deverão informar ao apresentante, no prazo de 15 dias, quais são as exigências que deverão ser atendidas e que irão permitir que o título seja registrado. Correto? Você, oficial do RI, informa em 15 dias. E ele tem até o último dia do prazo aqui
para ele apresentar, correto? Esse aqui é o efeito da prenotação. E aí, os senhores vão ter que promover o ato, correto? 15 dias e 30 dias que vai cessar a abrangência, a cobertura do protocolo, com todos aqueles efeitos jurídicos pertinentes. Examinação a legalidade e a validade do título nos 15 dias primeiro, tá, tudo bem. Nós temos agora as cédulas. Cédula de crédito rural, cédula de crédito industrial, cédula de crédito comercial, a cédula de crédito de exportação, cédula de produto rural. 3 dias úteis. As cédulas. E aí nós temos as cédulas. Crédito rural, eu vou colocar cédula de crédito rural, é a primeira. Cédula de crédito industrial, é a segunda. A cédula de crédito comercial é a outra. A cédula de crédito à exportação, cédula de crédito à exportação. Vamos adiante. Cédula de produto rural, famosa CPR, outra cédula. Elas são registradas em 3 dias úteis. 3 dias úteis. A data do registro. Agora, nós temos um outro prazo. E nós temos ainda outras 2 cédulas que são tratadas na Lei 10.931 de 2004. Eu vou colocar aqui. A Lei 10.931, ela vai tratar de 2 cédulas que são distintas dessas daqui. As cédulas tratadas na 10.931, que nos interessam aqui agora no momento e que nos interessam aqui nesse momento, é a cédula de crédito imobiliário, Lei 10.931 de 2004. A cédula de crédito imobiliário e a cédula de crédito bancário. Então vou pedir para os senhores aí. Os senhores vão se reportar. A cédula de crédito imobiliário. Só vou indicar para vocês os artigos pertinentes. Deixa eu me... vou abrir aqui a Lei 10.931. Lei 10.931. Vamos lá. Vou falar para os senhores aqui quais são os artigos. A partir do artigo 18, essa aqui é do artigo 18, até o artigo 25. A CCB, por sua vez, é do artigo 26. Artigo 26. Ao artigo 45. E parágrafos. As provas de mais alto nível, como Consulplan e como VUNESP, é obrigatório o conhecimento dessas disposições. Obrigatório. Eu havia preparado até um esquema aqui para os senhores, mas eu vou fazer isso em um outro momento, correto? O que é a cédula de crédito imobiliário, o funcionamento da cédula de crédito imobiliário, a forma que ela pode ser emitida, escritural, cartular, se tem garantia, se não tem garantia, se ela pode ser integral, fracionária, os elementos, enfim. Como ocorre a cessão da cédula, mas isso aqui a gente vai tratar num outro momento. Vamos lá. Qual que é o prazo dessas cédulas? Nos termos do artigo 52 da mesma lei, e que é trazido aqui na nossa consolidação normativa. 15 dias para execução de serviços. 15 dias
15 dias para execução dos serviços. 15 dias para execução dos serviços. Vamos lá? Os atos registrais relativos ao programa Minha Casa Minha Vida devem ser realizados em 5 dias úteis. Esse aqui é o 332A. 332A. Os atos registrais relativos ao programa Minha Casa Minha Vida, o prazo para a qualificação do título e respectivo registro, averbação ou devolução com indicação das pendências a serem satisfeitas para a sua efetivação, não poderá ultrapassar 15 dias da data que ingressar na serventia. Então, os atos relativos ao programa Minha Casa Minha Vida devem ser realizados em até 5 dias úteis? Falso. Não podem ultrapassar 15 dias. Então, se nesse outro, na regra geral, eu tenho até o 15º dia para informar ao apresentante as exigências que deverão ser cumpridas e promover o ato até o 30º dia, na situação dos projetos, dos programas Minha Casa Minha Vida, eu tenho até o dia 15 para informar ao apresentante eventuais exigências a serem cumpridas e promover o ato. Nos termos do artigo 232. Qualificação, registro, averbação, devolução, com indicação das pendências para efetivação ou não para sua efetivação, né? Pendências a serem satisfeitas, não poderá ultrapassar 15 dias da data em que ingressar na serventia. Então, letra A, nós achamos aqui, letra B também. O prazo da CCI é de 3 dias úteis. Não, falei para os senhores. Pulei, né? Falei primeiro a letra C. Na verdade, de 15 dias para execução dos serviços. Difícil, né? Porque, afinal de contas, os senhores têm que ter muito em mente o prazo de cada um dos atos, correto? E no registro da incorporação imobiliária, no prazo máximo de 15 dias, deverá ser fornecido ao interessado o número do registro ou as pendências a serem satisfeitas. Pessoal, isso é previsto aqui no artigo 332, parágrafo 4º. Vamos ler? Nos registros decorrentes de processo de parcelamento do solo ou de incorporação imobiliária, portanto, no registro de incorporação imobiliária, o registrador deverá observar o prazo máximo de 15 dias para o fornecimento do número do registro ou as pendências a serem satisfeitas para sua efetivação. Perfeito. Letra D, matamos. Letra da lei. O prazo de validade da prenotação é de 15 dias, quando então o oficial deverá ter qualificado positivo ou negativamente o título e praticado os atos da lei decorrentes. Isso é falso, porque nós sabemos que o prazo é de 30 dias. Regra geral, nos termos do artigo 205 da Lei 6.015. Letra da lei, correto? Não é fácil nem difícil, desde que saibamos, né, a letra da lei. Então, portanto, letra D, questão D. Questão 3, letra D. 4. Assinale a alternativa correta. As servidões administrativas, elas não podem ser registradas no RI. Pessoal, é o seguinte, isso é falso, porque sim. Quando as pessoas, elas passam, por exemplo, uma linha de alta tensão por diversas propriedades, aquela linha de alta tensão, a posição daquela linha é definida pela concessionária. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, da concessionária de energia, correto? Todos, né? As concessionárias. Elas vão definir aquela linha. E onde tiver aquela linha, nós vamos ter uma determinada faixa em que esta faixa ela vai retirar faculdades dominiais daquela pessoa proprietária daquele espaço, daquele terreno, por onde passa aquela determinada linha de energia, correto? Essa servidão é a servidão administrativa. Ela não é a servidão que nós tratamos como direito real.
E ela não é também a passagem forçada. Aqueles dois institutos que nós vimos anteriormente, eles são institutos pertinentes ao direito, perdão, ao direito civil. Essa servidão que nós temos nas fazendas, que são essas faixas conhecidas como faixas de servidão, essa faixa de servidão, ela deve ser, sim, registrada no RI. Elas devem ser registradas, sim, no RI, correto? Então, se os senhores tiverem um registro de imóveis, os senhores aí vão receber, se por acaso uma linha de alta tensão cruzar a comarca dos senhores, em cada um daqueles prédios rústicos, né, usando a terminologia do Código Civil, por onde passa aquela linha de alta tensão, os senhores terão que indicar na matrícula do imóvel uma determinada área que corresponde à faixa de servidão, correto? Então, sim, as servidões administrativas, elas são definidas pela concessionária, elas são indenizadas ao proprietário e elas, sim, elas são registradas no registro de imóveis. Ótimo. Continuamos. Letra A, equivocada. B. Não podendo ser averbado penhora por faltar algum requisito formal, deve o oficial recusar a prática do ato, devendo o juízo competente decidir o mérito da recusa registral? Pessoal, receberam vocês, oficiais, uma determinada ordem, né? Uma determinada ordem para que se promova um determinado ato naquela matrícula referente, né? A uma determinada penhora. Mas esse ato ou essa ordem, esse pedido, não cumpre determinados requisitos. Vocês vão se abster simplesmente porque não cumpre nenhum requisito? Não há mais nada que possa ser feito? Falso. Os termos do artigo 424, sétimo, vamos dar uma olhada? 424, sétimo. Os senhores vão ter que promover o seguinte. 424 caput. Averbar-se-ão ainda na matrícula ou no registro para o simples efeito de dar conhecimento aos interessados requerentes de certidão. Sétimo, a notícia de penhora, quando for impossível, a feitura do registro por falta de requisitos formais no título apresentado, exigidos pela legislação em vigor. Portanto, a letra B está equivocada. Correto? 4. C. O contrato de comodato imobiliário deve ser averbado no RI? Exatamente. É o item 6º do 424. Os contratos de comodato, satisfeitas as condições gerais de conteúdo e forma, serão averbados no RI, nos termos do caput do 424. Correto. Letra D. Os atos de fusão, cisão ou incorporação de empresas serão averbados no RI. Essa questão aqui, eu não sei a fundamentação, não consigo localizar aqui agora a fundamentação dela, mas isso está errado, correto? Letra E. Por fim, a cessão de crédito garantido por direito real imobiliário, representado por cédula de crédito imobiliário e escritural, é aquilo que nós falamos aqui agora, a cédula de crédito imobiliária, cédula de crédito imobiliário, cédula de crédito imobiliário. Toda prova da Consultoria Minas Gerais tem uma questão pertinente a essa lei, 10.931, muito importante. As provas agora de primeira fase já estão com um nível muito alto. É imprescindível o conhecimento dessa legislação específica. Inclusive, eu vou montar um curso da legislação específica, um curso da 10.931, um curso da 6766, e aí eu vou disponibilizar para os senhores aí em breve. Cédula de crédito imobiliário. Só um minutinho aqui, pessoal. Lei 10.931, vamos lá. Artigo 22, parágrafo 1º da Lei 10.931, né? Vamos dar uma olhada? Eu abri ela aqui há pouco. Vamos lá.
o artigo 22, correto? Parágrafo 1º. Artigo 22, parágrafo 1º. A cessão de crédito representado por CCI poderá ser feita por meio de sistemas de registro e de liquidação financeira de títulos privados autorizados pelo Banco Central do Brasil, correto? Parágrafo 1º. A cessão do crédito representado por CCI implica automática transmissão das respectivas garantias ao cessionário, subrogando-o em todos os direitos representados pela cédula, ficando o cessionário, no caso de contrato de alienação fiduciária, investido na propriedade fiduciária. A cessão de crédito garantido por direito real imobiliário, representado por cédula de crédito imobiliário, deve ser averbada no RI? Não, pessoal. Aqui é a cessão de crédito garantido por direito real imobiliário. A cessão de crédito representado, parágrafo 1º, representado por CCI. A cessão de crédito representado por cédula de crédito imobiliário implica automática transmissão. Agora, os senhores, por gentileza, os senhores vão olhar o 423, 20. O que diz o 423, 20? O que diz o 423, 20? Aqui é a cessão de crédito imobiliário que será averbada, mas o que nós estamos a tratar aqui, cessão de crédito garantido por direito real imobiliário. A cessão de crédito garantido por direito real, perdão, não é o parágrafo 1º da lei. Não é o parágrafo 1º, 10.931. Voltamos. Nós temos uma cédula de crédito imobiliário, que é uma cédula emitida no contexto em que há um financiamento imobiliário, correto? Esse financiamento, ele pode ser, isso é um título, e esse título ele pode ser transmitido. Essa cédula de crédito, ela pode ser garantida, ou melhor, esse financiamento ele pode ser garantido por um determinado direito real. Você vai garantir o financiamento, o pagamento do financiamento, por um determinado direito real. A cessão do crédito, nessa hipótese, que é garantido por um direito real, quando representado por CCI emitido sob a forma escritural, está dispensada de averbação no RI. Portanto, para nós respondermos essa questão 4, letra E, os senhores deveriam ter o conhecimento da Lei 10.931, no artigo 22, parágrafo 1º, parágrafo 2º, dizendo que a cessão de crédito garantido por direito real, representada por CCI, emitida sob a forma escritural, está dispensada de averbação no RI. E os senhores também teriam que ter em mente o previsto aqui no artigo 23, no artigo 20, 423, no qual diz o seguinte, que vão ser averbados no RI a cessão de crédito imobiliário, mas que não é essa situação, correto? Vamos adiante. Então, a letra E está equivocada. Vamos adiante. Vamos agora para a questão 5. A questão 5, eu não vou responder essa questão agora, porque é uma questão que tem alguns pontos que eu quero refletir um pouco melhor sobre essa questão. Mas a resposta é letra A. A 6. O A, essa questão A, essa 6 específica, é uma questão fácil. Vamos lá. 6. Vamos lá? Eu tenho uma pessoa, essa é a questão 6. Eu tenho uma pessoa, essa pessoa vai promover um ato, uma doação a duas pessoas. O tipo de prova. Fernanda, essa prova aqui específica é a prova que eu imprimi no site da VUNESP. Eu acho que eles só disponibilizaram uma prova, correto?
Se você for naquele nosso grupo, eu enviei para os senhores, a Claudete inclusive me pediu, eu enviei para os senhores a prova. É essa prova. Agora eu não sei te dizer especificamente qual prova é essa. Essa aqui não foi a prova que eu fiz. Essa aqui não foi a prova que eu fiz. Eu não sei te dizer exatamente qual é a prova, mas eu acho que só foi disponibilizada uma prova e um gabarito, ok? 6. Então, A faz a doação a duas pessoas que é casado pelo regime de separação de bens. E quem são essas pessoas? B e C. B e C são casados, regime, separação de bens. Separação de bens. E a doação, claro, como as doações, ela foi registrada no RI. Ela foi registrada no RI. Ela foi registrada no RI. Essa doação, qual é o nome dessa doação? Isso, pessoal, está expresso no Código Civil, no artigo 551 e parágrafo único. 551 e parágrafo único. Então, senhores, vão, por gentileza, abrir o artigo 551, parágrafo único. O nome dessa doação é doação conjuntiva. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. Se o donatário, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevive. Qual a resposta? Isso aqui é uma doação conjuntiva. Doação conjuntiva. Doação conjuntiva. Isso é uma doação conjuntiva. E, no caso na morte de uma das pessoas, o bem não vai ser partilhado. Por quê? Porque nós temos o parágrafo único, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. Correto? Então, essa doação vai pertencer porque foi feita para ambos. É conjuntiva e, em caso da morte de um dos donatários, o bem não deverá ser partilhado, ficando na totalidade para o donatário sobrevivente, bastando para tanto um ato de averbação. Correto? Então, isso aqui, averbação de quê, pessoal? Do óbito. Correto? É a averbação do óbito. Averbação do óbito. A matrícula do imóvel, livro 2. Ok. 6, ok, tranquila. Fácil questão. 7. Responde pelo Código Civil, tá bom? 7. Vamos lá para os assentos de nascimento lavrados no exterior para serem trasladados em território brasileiro. Pessoal, se um determinado ato ele foi praticado no exterior, ele pode ter sido feito por uma autoridade estrangeira ou ele pode ter sido feito, vamos colocar aqui, pela autoridade consular brasileira, com a determinada circunscrição. Eles têm uma determinada divisão, uma determinada área, e o agente consular brasileiro vai ser responsável por promover determinados atos naquela área de circunscrição. Naquela circunscrição. Ok. Vamos lá. Sétima. Já estamos terminando. Hoje eu vou poder resolver, pessoal, até a questão 10. Então a gente vai resolver a 7, 8, 9 e 10. E eu vou parar por aqui, vai ser a primeira parte. No próximo intervalo que eu tiver entre os meus afazeres, eu vou gravar a 11ª, a 20ª. Acho que até sexta-feira, não, até sábado, eu consigo terminar essa prova. Vamos lá, aqui é sétimo. Então o ato foi praticado, mas o ato ele precisa ser trasladado aqui para o Brasil. Essas disposições são relativamente fáceis. Vamos lá no artigo 43 e seguintes do nosso Código da nossa Consolidação Normativa do Rio Grande do Sul.
43 e seguintes. O 41, com o total dos atos que serão registrados no RCPN, e 43 são as disposições específicas da transladação. Ó, o que está marcado aqui foi o que a gente viu lá no nosso código, no nosso curso do Código de Normas, em perguntas e respostas, né? Lá no Rio Grande do Sul, né? Essa última semana aí que nós tivemos em Porto Alegre, né? E aí foi bem interessante encontrar com todo mundo, né? Que a gente só conhece virtualmente. Lá em Porto Alegre foi ótimo nosso curso. No Hotel Intercity Cidade Baixa. Ok, vamos lá. Onde está minha prova? Aqui. Os assentos de nascimento lavrados no exterior, para serem trasladados em território brasileiro, letra A, deverão ser registrados no livro A do primeiro ofício do RCPN da comarca do domicílio do interessado ou no primeiro ofício do RCPN DF falso. Artigo 43. O traslado de nascimento será efetuado no livro E do primeiro ofício do RCPN da comarca do domicílio ou no primeiro ofício do RCPN do DF sem a necessidade de autorização judicial. 43, letra A. B. Mesmo que tenham sido previamente registrados em repartição consular brasileira, dependerão de legalização do documento no país de origem. Pessoal, a legalização, ela diz respeito, é isso que eu queria falar, vamos imaginar que o ato tenha sido praticado no estrangeiro. O ato praticado no estrangeiro pode ser por uma autoridade estrangeira, que não é uma autoridade consular brasileira, estrangeira, ou por uma autoridade consular brasileira. Autoridade consular brasileira. Nesse caso aqui, quando eu disser que ele precisa de ser legalizado, eu tenho que ler o artigo 43, parágrafo 2º. Nesse caso, ele foi praticado por uma autoridade estrangeira, então ele precisa de ser legalizado. Isso aqui são os provimentos, né, lá do CNJ. Eu vou dizer o parágrafo 2º do artigo 44, aqui do nosso Código de Normas. Artigo 44, parágrafo 2º. Artigo 44, parágrafo 2º. A legalização efetuada por autoridade consular brasileira consiste no reconhecimento da assinatura do notário ou de autoridade estrangeira competente aposta em documento original, fotocópia autenticada, ou na declaração de autenticidade de documento original não assinado nos termos do regulamento consular. Nesse caso aqui, é a própria autoridade. Então, não há que se falar em legalização, correto? Aqui é legalizado. Aqui eu não vou aplicar a legalização, porque o ato já é legal. Correto? Ótimo. O reconhecimento do Brasil na assinatura da autoridade consular, obviamente, é dispensável. Afinal de contas, é uma autoridade. Mesmo que tenha sido previamente registrado em repartição consular brasileira, dependerão da legalização falso. Artigo 43 e também o artigo 44. Porque nós sabemos que não há que se falar em legalização se o ato foi praticado pela autoridade consular brasileira. Letra C. Caso tenham sido feitos por autoridade consular brasileira, serão lavrados no livro E do primeiro ofício do RCPN da comarca de domicílio do interessado ou do DF, desde que haja autorização judicial prévia. Acabei de lhes dizer, senhores, artigo 43, sem necessidade de autorização judicial, é o final do caput do artigo 43, falso. 7D. Serão realizados no livro E, dependendo da exatidão dos dados neles contidos, já que não poderão ser realizados caso o requerente relate eventual necessidade de retificação do seu conteúdo. Falso, porque nos termos do artigo 47, nós temos que o oficial do RCPN deverá efetuar o traslado das certidões de assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros ocorridos em país estrangeiro, ainda que o requerente relate a eventual necessidade de retificação do seu conteúdo. Ponto. Após a efetivação do traslado, para os erros que não exijam qualquer negação, para a constatação imediata da necessidade de sua correção, o oficial do registro deverá proceder à retificação conforme a Lei 110. Correto? Não tem problema quanto a isso.
errado, né? Na verdade, porque não há... A letra D não se aplica porque nós temos o artigo 47. Dependerão de tradutor, letra E, 7, letra E. Dependerão de tradução por tradutor público juramentado, inscrito em junta comercial brasileira, se não inscrito em vernáculo e legalização do país de origem, caso não tenham sido realizados por autoridade consular brasileira. 44, parágrafo 1º. Os assentos de nascimento, etc., casamento e óbito, caput, parágrafo 1º. Antes de serem trasladados, tais assentos também deverão ser traduzidos por tradutor público juramentado, inscrito em junta comercial brasileira. Nós resolvemos esse exercício aqui no nosso encontro, né? Nosso encontro. Na semana anterior à prova. 8. Sobre os atos praticados no RCPN, então, portanto, letra 7, letra E, com fundamento no artigo 44, parágrafo 1º. 8. Sobre os atos praticados no RCPN, é correto afirmar que a testemunha para os assentos de registro deve satisfazer as condições exigidas pela lei civil, sendo admitido parente apenas até o 3º grau do registrado. Resolvemos essa questão também no nosso curso, antes da prova. Vamos lá. Artigo 65 e 67 do Código de Normas. 65. Aqui, 65, marcado, mas tem a gravação também, né? Depois eu vou disponibilizar aí no YouTube para todos, né, que não tenham feito o curso. Nosso curso do Código de Normas. A testemunha, nos termos do artigo 65, deve satisfazer as condições exigidas pela lei civil. Artigo 67. Observadas as condições exigidas pela lei civil, podem ser testemunhas os parentes em qualquer grau do registrando. Portanto, a letra A está falsa. B. Quando o declarante não souber ou não estiver impedido de assinar, outro assinará a rogo, devendo o ato nessa hipótese ser assistido e assinado por duas testemunhas maiores capazes. Perfeito, nos termos do artigo 68. Quando o declarante não souber ou não puder assinar, outro assinará a rogo, devendo o ato ser assistido e assinado por duas testemunhas, se essas testemunhas maiores e capazes. 8, letra B, correto. Não permitem ressalvas, erros, adições ou emendas, isso é falso, porque isso é permitido se, nos termos do artigo 64. Verificado omissão, erro, adições e emendas, far-se-á antes da assinatura ou ainda em seguida, mas antes de outro assento, sendo a ressalva novamente por todos assinada. Artigo 64. Letra D. Todos os livros do registro serão divididos em duas partes. Pessoal, isso aí é muito simples. Isso aí não tinha como errar. Artigo 36 da Lei 6.015 e também o artigo 59, né? O artigo 59, que vai falar o seguinte, em quantas partes? Isso aqui é fácil. Ressalvado o disposto, né, no artigo 41 da 8935, os livros de registro serão divididos em 3 partes. Na esquerda, número de ordem central, com acento. Direita, notas, averbações, retificações. Perfeito. E letra E, cada ofício terá como livros principais e obrigatórios. Pessoal, também não pode errar de jeito nenhum essa. Letra A, registro de nascimento. O livro A, na verdade, né? O B, registro de casamento. B, auxiliar, tanto para o casamento religioso para efeitos civis, como também para a conversão de união estável em casamento. Correto? Conversão de união estável. A gente sabe que agora no Paraná, há 2 semanas, nós tivemos uma questão que pedia uma certidão de inteiro teor de um assento de conversão de união estável em casamento. Isso é administrativo, hein? Não há que se falar em celebração. Não há uma celebração, não há o juiz de paz, não há testemunhas, correto? Essa conversão é feita pelo tabelião. E também não há os cônjuges presentes. 53C. Registro de óbito e registro de morte presumida. C, auxiliar, natimorto. D, proclamas. E o E para aqueles outros atos. Assim diz a lei. Então a letra A está equivocada porque D é proclamas, não são demais atos relativos ao Estado Civil. 9. Fácil, ó. Esse aqui fizemos no nosso curso. Essa 9 também nós resolvemos essa 9. Essa 9 é muito fácil. Artigo 94, parágrafo 10º. Vamos lá? Artigo 94, vai tratar da DMV. Ó,
Quanto aos procedimentos relativos à DNV, os oficiais deverão observar. Aí deverão observar letra A, letra B, letra C, letra D, né? E letra E, letra F, F1, F2, F3, F4, F5. Falamos isso lá no nosso curso. A divergência total, parcial ou total entre o nome do pai, constante da DNV, e o verificado pelo oficial no momento do registro constitui motivo para recusa na lavratura do assento? Isso é falso. Isso é falso nos termos do artigo 94, parágrafo 10, inciso 1, letra F, aqui da nossa consolidação normativa. Não constitui motivo para recusa, devolução, solicitação de retificação da DNV por parte do registrador civil a divergência parcial ou total entre o nome do pai, constante da declaração, e o verificado pelo registrador nos termos da legislação civil prevalecer nesse último. Ótimo. Não será exigido DNV para os nascimentos ocorridos em hospitais após 24 meses da data do nascimento. Não será exigido DNV para os nascimentos ocorridos em hospitais após 24 meses da data do nascimento. Para os nascimentos em domicílio, o oficial do RCPN emitirá a DNV independente da data do nascimento. Perfeito. 94, parágrafo 10, inciso 1b. Não será exigida a DNV para os nascimentos ocorridos em hospitais após 24 meses da data de nascimento. Para os nascimentos domiciliares, o oficial do registro civil das pessoas naturais emitirá a DNV independentemente da data do registro. Correto. 3. Do assento, isso é verdade. Do assento de nascimento deve constar o nome dos genitores conforme a época do nascimento dos filhos. Em sendo casados, os pais não poderão escolher entre o nome de casado ou de solteiro, mesmo que a prole seja fruto de um relacionamento extramatrimonial. Pessoal, isso está previsto no artigo 98. Isso é falso. Vamos lá. Vou passar a fundamentação. Do registro de nascimento lavrado consoante regra constitucional, constará o nome dos genitores, desde que os dois compareçam pessoalmente ou através de procurador com poderes específicos ao ofício do RCPN para realizar o assento. Compareça o pai, independentemente do comparecimento ou declaração da genitora, munido do seu documento de identidade e da DNV, além de documentos onde consta o nome completo. Compareça apenas a genitora com a declaração de reconhecimento ou anuência do pai e o documento de identidade. Correto? Então, não há que se falar nessa situação em os pais não poderão escolher entre o nome de casado ou de solteiro. Isso aqui não faz sentido, não é isso que traz as disposições pertinentes a partir do artigo 98. Então, portanto, a correta é a 2 apenas. Vamos aí na letra 10, última questão. Vamos resolver hoje. Assinale a alternativa correta em relação às averbações no RCPN. Para que sejam feitas as averbações, o interessado deverá, no registro civil das pessoas naturais, correto? Apresentar carta de sentença, mandado, petição acompanhada de certidão, documento legal e autêntico, ou ainda outro qualquer documento judicial com efeito de mandado. Artigo 189-A. Vamos lá? Artigo 189. Lá no finalzinho, né? Do RCPN 189-A. 189-A. Falamos isso também no nosso curso. Far-se-á a averbação. Letra A, marcada aqui, inclusive, mais uma prova. A averbação será feita pelo oficial do cartório em que constar o assento à vista da carta de sentença, de mandado ou de petição acompanhada de certidão ou documento legal e autêntico, bem como de termos de audiência de sentenças, mandado, de termos de entendimento homologados ou qualquer outro documento judicial com efeito de mandado. Letra A, perfeito. A mulher ou o homem poderá requerer ao oficial do RCPN que defira a averbação do registro de nascimento do patronímico do seu companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios, havendo ou não impedimento legal para o casamento, e se há necessidade de intervenção judicial falso, porque é indispensável a manifestação do juiz. Artigo 111. Então, os senhores vão aqui no 111. O que fala o artigo 111? O artigo 111, ele diz o seguinte, que a mulher ou o homem solteiro, separado, divorciado ou viúvo, a viver, respectivamente,
com homem ou mulher solteira, separada, divorciada ou viúva e havendo motivo ponderável, poderão requerer ao juiz competente deferir a averbação no registro de nascimento do patronímico de seu companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios da família, havendo ou não impedimento legal para o casamento. Correto. Então, portanto, está errado, né? Porque há manifestação do juiz. Letra C. O traslado da escritura pública de separação e divórcio consensuais será apresentado ao RCPN, onde registrado o assento de casamento, para que seja realizada a respectiva averbação, sendo necessária prévia oitiva do MP e respectiva autorização judicial. Pessoal, artigo 64. Vamos lá. Isso é falso. Por quê? Nos termos do artigo 64, nós temos o seguinte, que o traslado da escritura pública de separação e divórcio consensuais será apresentado ao oficial do RCPN no respectivo assento de casamento para a averbação necessária, independente de autorização judicial e de audiência do Ministério Público. Independente, sendo necessário, é falso. D. A sentença estrangeira de divórcio consensual poderá ser averbada diretamente e independerá de homologação do STJ, mesmo quando dispuser de guarda de filhos ou alimentos, sendo necessária apenas tradução juramentada. Pessoal, falei muito disso no nosso curso. 191, vocês se lembram? Inclusive está até muito marcado aqui, até marcado mais do que devido, né? Duplamente marcado, laranja e amarelo. A sentença estrangeira, 191F, a sentença estrangeira de divórcio ou separação judicial devidamente homologada pelo STJ, independentemente de seu cumprimento ou execução em juízo federal, para os casos em que haja disposição sobre guarda de filhos, alimentos e ou partilha de bens. Independentemente de seu cumprimento, ou no livro de casamento, averbar-se-á a sentença estrangeira de divórcio ou separação judicial homologada pelo STJ, para os casos em que haja disposição independentemente de seu cumprimento, para os casos em que haja disposição sobre guarda de filhos, alimentos e ou partilha de bens. Então, sentença estrangeira de divórcio ou separação judicial, ela deve ser homologada pelo STJ e vai ser averbada no livro de casamentos, para o caso, na situação em que houver disposição sobre guarda de filhos, alimentos ou partilha de bens. Correto. Então, a letra D está equivocada, porque mesmo quando dispuser a sentença estrangeira poderá ser averbada diretamente e independerá de homologação. Não, ela depende de homologação do STJ, porque ela trata de guarda, ela trata de alimentos e partilha de bens. Serão averbados no registro de casamento os registros de emancipação, de interdição, de ausência, de óbito, morte presumida. Pessoal, falso. Artigo 41, registro. Portanto, terminamos essa nossa artigo 41. Isso aí não são atos que são averbados no SCPN, são atos que são levados a registro. Demoramos um pouquinho mais, porque a prova não é lá tão simples assim, correto? E a gente, enfim, não é só passar o gabarito, mas a gente quer também apresentar uma fundamentação legal. No noso próximo encontro, eu vou tratar a partir da questão 11 à questão 20, e aí eu vou encerrar aqui a gravação. Boa tarde e muito obrigado pela presença. Vou encerrar a gravação.